Atenção, queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos inscritos do nosso último podcast. Muito obrigada, eles nos ajudam muito a crescer. Divulguem para o papagaio, para o periquito, para a vizinha. Divulguem, se inscrevam, eles ajudam muito, muito, muito. Vamos ao nosso último podcast. Windows e eu. Falamos de um crime que eu mesma fui vítima. E aí você anda com o mundo inteiro com a pergunta escrita na testa. Como você pôde ser tão estúpida? Eu também andei com essa pergunta aí escrita na minha testa. Nos nossos próximos 2 episódios, intitulados como Veneno na Caneta, Atentados contra Fidel Castro, falaremos das tentativas mais loucas, ousadas, talvez até absurdas, em dar um sumiço no nosso conhecido Fidel Castro. Durante a Guerra Fria, a CIA tinha ideias claras de como o líder cubano, Fidel Castro, deveria morrer. Morto por um assassino contratado, um faz-tudo e de uma forma espetacular. As palavras mágicas eram mão livre. Nada era impossível, nada inigualável quando se dirigia contra Moscou e seus vassalos, contra as ditaduras do Bloco do Leste e contra os simpatizantes do Terceiro Mundo. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, quando a Guerra Fria já estava em pleno andamento, os serviços secretos americanos tinham uma imagem cristalina e definitiva de quem era o seu inimigo. Preto ali, branco aqui. Bom aqui, mal ali. E naquela altura, na CIA, os recursos pareciam inesgotáveis. Os métodos inescrupulosos, sempre na vanguarda da tecnologia e muitas vezes até dignos de filme. Um pouco James Bond, um pouco Frankenstein, um pouco Dr. Mabuse. Os agentes de Antraz, por exemplo, fizeram parte desse repertório da força-tarefa desde o início, e tal como seus concorrentes da KGB. Os americanos também fizeram experiências com videntes, parapsicólogos e outros espiões. Um departamento chamado Serviço Técnico do Serviço de Langley, perto de Washington, até tentou converter cobaias em máquinas de matar. Eles encheram as pessoas de LSD, mescalina e outras drogas e realizaram cirurgias cerebrais na tentativa de manipular a memória. O Comitê para Mudanças das Condições de Saúde, cujo nome hoje parece meio fruto da imaginação de George Orwell, tinha um propósito muito antiquado: tentativas de assassinato. E depois de Fidel Castro ter chegado ao poder em 1959, surgiu subitamente um novo objetivo. Alguém construiu um regime de quase 150 quilômetros dos Estados Unidos, que expulsou o ditador do antigo amiguinho dos Estados Unidos, Fulgêncio Batista. Tornou-se cada vez mais próximo da União Soviética. Tudo o que faltava era contratar um assassino confiável e colocar ele pertinho a Castro. Esse assassino não poderia ter nenhum nervosismo.
Podemos conseguir um cubano realmente perigoso? Um pau para toda a obra na ilha? Perguntou Dick Drain, diretor das operações da CIA para a ilha. Mas, aparentemente, eles não encontraram nenhum profissional assim, sangue frio. Assim, a sede do agente contratou capangas do submundo dos Estados Unidos. Isso definitivamente parecia ser mais inteligente do que enviar alguém das suas próprias fileiras. Aí o fracasso seria comprometedor, né? Um ex-agente do FBI, chamado Robert Maheu, estabeleceu conexões através do gangster Johnny Roselli com dois mafiosos com os codinomes Sam Gold e Joe. Seus nomes verdadeiros eram Momo Salvatore Giancana e Santos Traficante, ambos entre os criminosos mais procurados dos Estados Unidos. Foi prometido ao trio uma recompensa de US$ 150 mil. Mas para provar que eram patriotas íntegros e homens de honra, os três sinalizaram sua disposição de concluir o trabalho de graça. Não deveria haver tiroteio, sugeriu Gincana. Em vez disso, planejava contrabandear 6 pílulas de veneno do laboratório da CIA para Havana e passá-las por um contato que trabalhava no restaurante favorito de Castro. Em vão. O carismático e desconfiado máximo líder foi protegido de forma confiável e permanece ainda um segredo do serviço secreto se os comprimidos foram contrabandeados para a Ilha do Açúcar. A companheira de Castro na época, a alemã Marita Lorenz, nascida em 1939, afirmou mais tarde que havia contrabandeado 2 pílulas de veneno e um pote de creme para Havana, mediante o pagamento de uma taxa. O amor da filha do capitão do Bremen pelo filho revolucionário de um barão de açúcar era provavelmente não inquebrantável. A pomada não adiantou nada ao contrabando, lembrou Lorenz. Os comprimidos haviam se dissolvido. Era como um presságio. E lembrou que se dane isso. Deixa a história seguir seu curso. Contudo, a memória de Lorenz também parece um pouco desconexa. Ela divulgou também a versão de que ela lavou os comprimidos em um bidê enquanto esperava Castro em um quarto de hotel. Não estava funcionando mais bem. Seja como for, a CIA absteve-se temporariamente de novas missões de envenenamento. Kennedy tornou-se presidente. Após a fracassada invasão da Baía dos Porcos, a máfia foi inicialmente rejeitada, porque Washington não queria arriscar outra vergonha, né? No entanto, os americanos continuaram a considerar opções para remover Castro. Em abril de 1962, a CIA fez uma nova tentativa de acordo com aquele padrão conhecido. Agora deram nome ao projeto Rifle. O gangster Roselli foi mais uma vez o intermediário, mas dessa vez um proeminente exilado cubano chamado Tony Varona deveria agir, também com pílulas venenosas. Varona também pediu armas, talvez para autoproteção, talvez para atirar em Castro sem cerimônia, mas aparentemente não conseguiu nem se aproximar da figura de Castro. Afinal, Castro foi forçado a viver sob as mais rigorosas precauções de segurança a partir de então. Aos 80 anos, ele acusou o presidente dos Estados Unidos,
George W. Bush de ter emitido diretrizes para matá-lo. No total, mais de 600 tentativas de homicídio foram registradas ao longo de quase 5 décadas, disse o governo cubano. Isso seria um pouco menos de uma por mês. Um número que parece que vem das brumas da lenda da espionagem. E é claro que a CIA não confirma, né? Mas seria, na verdade, uma prova de incompetência abismal.